Então, pessoal, já estamos em tempo, né? Agora são 15 horas e 5 minutos. Nosso horário era às 15 horas. Já está presente algumas pessoas que são importantes para esse processo, nossos alunos, principalmente. Nós estamos na Semana de Orientação Vocacional do Estado de Goiás, uma agenda empreendida pela Secretaria de Educação, e nós, do Colégio CPMG, estamos, então, dentro desse projeto no qual a gente vai oferecer para esses alunos algumas opções de trabalho, algumas opções dadas, enfim, pela experiência de alguns profissionais. Essa é a nossa 7ª conferência, né? Que bom que nós já tivemos 7 conferências, essa é a 7ª, teremos mais uma próxima conferência às 17 horas, mas a gente sabe que ainda falta um monte de outras profissões para a gente fazer essa apresentação. Mas que bom que a Suzane aceitou, Suzaine aceitou nosso convite, a gente agradece já de antemão, e gostaria então de já franquear a palavra para você, Suzaine. E assim, esse aqui é um espaço que a gente costuma ser democrático. Se os meninos quiserem perguntar alguma coisa assim, a gente gostaria de pedir licença para que você fosse então explanando e respondendo à medida que forem perguntando, ok? Claro, com certeza, estou contando com isso. Já passo diretamente, dado o horário, a palavra para você, Suzaine. Você faça a sua apresentação e depois a gente franqueia a palavra com quem mais precisar falar no decorrer da sua palestra, ok? Então, fique à vontade. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Uma boa tarde a todos que estão aqui presentes. É um privilégio, uma honra poder falar um pouquinho sobre o jornalismo, talvez uma profissão ainda, mesmo nos dias de hoje, não enxergada conforme verdadeiramente ela é. Então, é muito bom e um privilégio poder falar um pouquinho da minha profissão para vocês, principalmente para os alunos que estão aí numa fase importante de decisão do que escolher, né, da carreira que quer seguir. Então, uma boa tarde, muito obrigada pelo convite. E eu vou me apresentar. Meu nome é Suzaine Lima, eu tenho 32 anos e me formei em 2011 em jornalismo. Eu sou do interior de Goiás, nascida e criada aí nessa terrinha. Eu nasci na cidade de Bom Jardim de Goiás, que fica próxima à cidade de Iporá. Morei lá por um bom tempo, até os meus 14 anos mais ou menos. Depois nos mudamos para Montevidéu. Inclusive gostaria de agradecer pessoalmente o convite da Valdelice, né, que me fez esse convite. Ela me conhece há bastante tempo. E Montevidéu também é uma cidade próxima aí de Iporá. E de Montevidéu eu vim para São Paulo para então ir atrás do meu sonho. É muito difícil quando a gente está no ensino médio escolher o que a gente quer fazer, porque é uma determinação quase que para a vida toda, embora a gente possa mudar o curso da história, é algo muito decisivo. Mas eu gostava muito, sempre fui muito comunicativa, gostava muito dessa área de comunicação, me chamava bastante atenção, embora fosse uma realidade bem distante para mim, porque a gente que mora numa cidade tão pequena, de 10 mil habitantes, a gente não tem uma presença midiática, né? Então a gente não vê, assim, jornal, no máximo um jornalzinho da cidade, no máximo. Então era uma coisa realmente muito distante. É até interessante quando eu vou falar sobre isso, porque é uma coisa que eu acho que nasce no coração, mesmo que você não tenha referência próxima, é uma coisa que vem no seu coração, assim, né? Então, já antes de terminar o ensino médio, eu tinha já claro na minha cabeça essa predisposição, assim, para humanas. É claro que para entrar numa faculdade, principalmente para quem veio de escola pública, né, é um desafio muito maior você entrar numa universidade pública. Mas eu estava mirando numa universidade que fica aqui no interior de São Paulo, não sei quantos de vocês já ouviram falar, no Centro Universitário Adventista. Então, para mim era um sonho poder vir estudar aqui. Lá funciona como regime de internato, eu não sei se vocês também já conhecem esse modelo. E eu tinha muita vontade de viver essa experiência, de morar no meio dos jovens, estar com os jovens e fazer a minha profissão. E no campus de Engenheiro Coelho, onde é a cidade que fica próxima a Campinas, no interior de São Paulo, tinha a faculdade de comunicação social, né? Habilitação em jornalismo ou publicidade para quem quisesse escolher uma das duas áreas. Hoje em dia já é separado o curso. Então, para mim foi um desafio muito grande, porque cidade pequena, de família muito humilde, não tinha nenhum recurso realmente para ingressar numa universidade particular, toda a vida estudei em escola pública.
E esse foi o meu grande desafio. A primeira coisa que eu tive que enfrentar foi uma questão orçamentária muito grave. Tanto é que eu fui conseguir entrar na faculdade 4 anos depois de me formar no ensino médio. E apareceu uma oportunidade, um projeto estudantil que trabalhava com venda de livros. E eu pensei que essa seria a minha grande chance de vender livros e poder estudar. Só que era uma coisa muito incerta. As vendas, cada semestre você tinha uma nova meta para poder você conseguir fazer as vendas necessárias para poder pagar a faculdade todo aquele semestre. Mas quando a gente é jovem, a gente tem muita energia, a gente tem muito sonho, e o meu sonho me motivava muito, muito mesmo. Então, no ano de 2007, eu me ingressei nesse projeto, eu fiquei 1 ano vendendo livros para adquirir uma experiência, me tornar mais apta nesse trabalho, para que quando eu ingressasse na faculdade, eu não parasse os meus estudos, né? Que eu fosse à frente com esse esquema da venda de livros, e deu muito certo, graças a Deus. E eu fico assim pensando o que eu poderia dizer para você que está no 2º ano ou no 3º ano do ensino médio, quais seriam as coisas que poderiam motivar você a ir adiante. Eu acho que a primeira coisa que você pode ter na sua mente, eu acho que você que está me ouvindo deve ter aí seus 15 anos, será que eu estou muito atrasada? 14? Mais ou menos essa idade. O sonho é a maior motivação de uma pessoa. Quando você acredita naquilo que você quer e você mira realmente nesse objetivo, nada e nem ninguém pode te parar. Mesmo as pessoas que disserem para você que isso é loucura, você sair do interior de uma cidade para um outro estado, talvez um estado maior, com outro contexto de vida. Esse foi o meu caso, né? Não estou dizendo que vai ser o caso de todo mundo. Hoje tem universidades aí em várias cidades menores e tá tudo certo. Mas seja qual for o desafio, se for de dinheiro, se for porque você vai morar longe dos seus pais, ou qualquer outra coisa que talvez as outras pessoas possam olhar e falar isso não vai dar certo, e se você acreditar fortemente no seu sonho, isso que vai ser determinante nos momentos bem difíceis, porque todo mundo tem momentos difíceis durante a jornada. E não é só para entrar na faculdade. Durante todo o processo da faculdade também haverá esses momentos, acredite. Muitas vezes você vai pensar em desistir. Será que é isso mesmo que eu quero? Então, a vida tem dessas coisas. E primeiro, tem que estar muito solidificado dentro do seu coração esse propósito. Porque não tem profissão perfeita. Você tem as partes legais que você vai super gostar de fazer e que devem ser a maioria, mas sempre vai haver alguma coisa mais chata de fazer na profissão. Não tem assim uma vida perfeita, uma profissão incrível. Hoje eu posso dizer que sou muito feliz com a minha profissão, claro, mas tem muitas coisas que são mais complicadas e que talvez não faça mais o meu perfil, mas nem por isso eu desisti de ser jornalista. E falando do jornalismo em si, muita gente acha que ser jornalista é só estar em frente a uma TV, né? Numa bancada de um telejornal. Uma Fátima Bernardes, um William Bonner da vida. Esses sim são jornalistas. No máximo, o repórter que aparece durante o jornal e pronto, acabou. Né? Ninguém enxerga aquele profissional que está ali atrás das câmeras, o profissional que está na redação, dando todo o suporte na parte de produção. Porque a gente tem a impressão de que, tipo assim, apareceu na TV, nossa, é jornalista. Eu me lembro muito bem que antes de apresentar um jornal na TV que eu trabalhei, muita gente não tinha muita noção do que eu fazia. Aí, quando deu certo e eu fui aprovada no teste e consegui ser âncora de o que a gente chama de revista eletrônica, né, como se fosse o Fantástico, assim, aí todo mundo, nossa, parabéns, você conseguiu e tal. Mas antes eu já tinha desempenhado um papel, né, já tinha tido uma trajetória. Então, acho que a primeira parte que eu gostaria de falar é isso. Existe muitas atividades que um jornalista pode exercer além de segurar um microfone. Eu me identifiquei muito com essa área de TV. Eu sempre gostei muito de escrever, trabalhei em revista, numa editora, foi muito especial, era uma revista sobre educação. Eu lembro que foi um dos momentos mais importantes assim do meu início da minha carreira. E depois, quando o destino me colocou nessa oportunidade de ser apresentadora de TV,
foi uma grata surpresa mesmo. Então, hoje é uma coisa que eu gosto muito de fazer, me identifico muito e escolhi isso para a minha vida. Mas para você que está pensando assim, nossa, mas eu não tenho muita afinidade com televisão, eu gosto mesmo de escrever, existe inúmeras coisas que você pode fazer. Eu acho que a primeira coisa que a gente poderia colocar é o perfil desse jornalista. Nossa, será que eu tenho perfil para isso? Será que eu não tenho? Porque a sensação de que o jornalista é aquela pessoa mais comunicativa, mais expansiva, que chega num lugar e se coloca. Nem sempre. Nem sempre. Tem muitos bons e ótimos jornalistas que são pessoas um pouco mais introvertidas, que são pessoas que gostam de escrever, escrevem super bem e são mais caladas. Eu diria, na minha humilde opinião, que o perfil do jornalista tem a ver mais com o desafio de você se colocar diariamente no contato com as pessoas, descobrir as histórias por detrás de cada acontecimento, de conversar com as pessoas, de saber ser uma pessoa coerente com as suas convicções, porque hoje a gente vê muitos jornalistas sensacionalistas que fazem vender aquela informação. Hoje o jornal ele vive da publicidade e muitos jornais se vendem sendo tendenciosos. Isso existe, claro. Então, se você é uma pessoa que se considera que gosta do contato com outras pessoas, que gosta de se reinventar, que você coloca no desafio, hoje eu estou fazendo essa história, mas amanhã é outra, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá. Se você é essa pessoa dinâmica, então você pode considerar como uma pessoa apta para poder fazer jornalismo. E quais seriam as coisas que você poderia fazer? Você poderia escrever. Escrever você pode para um jornal impresso, para uma revista, para um blog, para uma coluna, ser um articulista. Tem várias opções se a sua ideia for realmente texto. Eu gosto de rádio. Existe também uma infinidade de outras coisas que você pode fazer. Uma coisa, além do tradicional rádio que tem hoje, são os podcasts. Para você que é jovem, está super conectado aí com a internet e essas tendências, hoje tem gente que vive só fazendo podcasts. E trabalha com isso e vive dessa renda. Se você gosta de TV, assim como eu, também tem muitas oportunidades. É claro que daí o mercado é mais seletivo, né? Porque talvez menos oportunidades, né? Que você possa ter. Muito concorrido também, mas existe essa possibilidade. TVs menores também estão sempre abertas a receber. Eu já vi muita gente que cresce começando em TV pequena. É onde você aprende, você desenvolve, aí de repente um olheiro tá ali, já te chama para uma rede maior e assim a pessoa vai fazendo a carreira dela. Hoje, com a internet, tem uma infinidade de outras coisas que você pode fazer também. Hoje eu conheço jornalistas, amigas que trabalham com redes sociais e vivem disso, tanto dos seus próprios perfis, como administrando perfis de outras pessoas. A internet está aí para oferecer diversas coisas. Tem amigos que trabalham especificamente treinando, né? Mesmo jornalista com marketing digital, que já entra em uma outra área, mas você pode fazer parcerias com publicitários, com uma galera do marketing. E existe também uma outra área chamada assessoria de imprensa e comunicação corporativa. Essa, sim, é mais abrangente ainda. Você pode trabalhar nas empresas, você pode trabalhar na parte pública, onde você pode desenvolver tanto um trabalho de relações públicas, como assessoria de imprensa mesmo. Ou só cuidar da comunicação interna de determinada empresa ou órgão público. E essa é uma área muito interessante, porque essa é uma área que, como que eu vou dizer, é a mais crescente hoje em dia, né? Comunicação corporativa e também a internet. E para mim foi uma grata surpresa, porque durante os meus 4 anos de faculdade, eu estudei numa escola muito boa, numa universidade muito boa, que me permitiu viver todas essas experiências. E eu digo para você, eu acho que a gente começa a nossa carreira e o nosso trabalho da faculdade. É ali onde os professores vão olhar o seu trabalho, o seu desempenho. É aquele aluno que se engaja nas atividades extracurriculares, nas atividades dentro da sala de aula, mas é aquele aluno que tem a predisposição de fazer um estágio.
de se colocar à disposição para um laboratório quando um professor solicitar. E é na faculdade onde a gente começa realmente a notificar na gente, né? Anotar, na verdade, os nossos próprios dons. E é ali onde os seus professores também têm a chance de te orientar, de te ensinar, de te conduzir, do que você simplesmente só estudar, chegar na sua carteira, sentar, absorver a informação e voltar para sua casa e nada contribuir. Porque se o seu professor está ali na faculdade e com a disposição de te ajudar, você está com a faca e o queijo na mão. Porque quando você sair da faculdade, estiver no mercado de trabalho, não vai ter ninguém para te orientar. É você e o seu trabalho e a sua cara e a sua garra de correr atrás. Então eu digo para você, seja qual for o curso que você for escolher, comece desde a faculdade a realmente colocar em prática aquela profissão. Ali você vai descobrir o que você tem mais afinidade. Volta a falar muito do trabalho do professor, do papel do professor, porque são seus mestres, os seus guias. Então você vai acabar se identificando com alguém que vai poder te orientar melhor nisso aí. Eu falo isso porque foi uma das coisas que contribuiu muito para o meu desempenho depois da faculdade em relação à minha carreira. Dentre várias experiências que eu tive, eu acho que eu vou destacar essa da apresentação de TV para vocês entenderem do que eu estou falando. Eu era assessora de imprensa e mandava material para essa TV. Material das nossas ações que a gente fazia ali para transformar tudo isso em notícia. E eu lembro que uma vez uma produtora me pediu um material. Era um material que não era do meu interesse porque não ia contar nada do meu trabalho, assim, não ia contar nada que pudesse ser interessante primeiro para mim. Mas eu me predispus a fazer esse trabalho para ela. Ela queria que eu gravasse uma entrevista e eu gastei boa parte do meu tempo de trabalho, trabalhando fora de hora para poder fazer essa solicitação, porque a gente trabalha com parcerias, a gente não é sozinho, não é mesmo? E esse material foi tipo a minha carta de apresentação para quando a âncora desse programa que eu assumi passou para um outro programa, ela ia assumir um outro programa e surgiu essa vaga. E eles começaram a selecionar o material de alguns repórteres. Eu era repórter nessa época também. E esse material contou muito, porque era um material diferenciado, era uma entrevista, era uma coisa mais solta. E eu lembro que eles consideraram o meu nome a partir dessa entrevista que eu fiz de maneira colaborativa. Eu poderia não ter feito. Inclusive, nessa hora que você pensa, tem que fazer meu trabalho, tem que fazer isso para uma parceira, talvez a tendência da gente não, preciso focar aqui no meu trabalho. Meu chefe vai me cobrar. Mas ela era uma parceira muito querida, porque em alguns momentos ela também tinha me ajudado com algumas coisas. Eu falei, não, então eu vou fazer esse material para ela. E foi uma grata surpresa quando esse material contou muito para minha pré-seleção, dentre outras candidatas que tinha naquela ocasião. Então eu sempre gosto muito de tocar nesse assunto, porque às vezes a gente tem uma tendência de focar muito no que a gente está fazendo e esquecer dessas pessoas parceiras que um dia podem vir a se tornar a sua colega de trabalho, e foi o que aconteceu. Fui selecionada e durante 4 anos, junto com um outro colega, fomos apresentadores desse programa de TV. Eu só saí mesmo porque fiquei grávida e decidi que seria a hora de dar uma pausa na minha profissão para cuidar melhor do meu filho, estar mais perto dele, até que ele adquira aí uma independênciazinha. Hoje ele tem 1 ano e meio. Para retornar para a minha profissão. E pode ser que eu não retorne como apresentadora de TV, mas como eu me predispus durante a faculdade a fazer várias coisas, hoje eu me sinto muito habilitada para me candidatar em qualquer área. Assim, não são todas as áreas também, né? Seria muita prepotência da minha parte. Mas a oportunidade de escolher outras coisas, porque nem sempre a vida vai te dar aquilo que você quer, né? Talvez não vai ser apresentadora de TV, quando eu decidi a retornar da minha maternidade, talvez não seja essa a oportunidade que eu tenha. Mas eu vou saber encarar uma reportagem, uma produção, a escrever um texto. E eu acho que eu poderia finalizar o perfil do jornalista falando sobre isso, sobre essa diversidade. Hoje, com essa complexidade toda que a gente tem de tempo, de internet, de
tudo ser muito real, tudo gravado em tempo real, o jornalista ele tem que se diversificar. Porque se ele não se diversificar, ele realmente pode ficar para trás. Então, essa disponibilidade de estar fazendo hoje uma coisa, amanhã estar fazendo outra, conta muito, muito mesmo. Não sei se alguém que está aí gostaria de fazer alguma pergunta, mas eu gostaria de encerrar voltando para essa parte da experiência da minha vida. É emocionante até às vezes quando eu vou falar sobre esse assunto, porque foram momentos assim muito duros durante todo o processo para poder conseguir pagar a faculdade vendendo livro durante 4 anos, né? Durante vários semestres. Só um minutinho, gente, deixa eu só pegar a chupeta do meu filho, que tá por ali. Eu acho que tá dentro da mochila. Ou dentro da sacolinha. Talvez seja dentro da sacolinha. Eu cheguei de viagem agora há pouco. De Goiás, inclusive. Então, voltando, né? O que me manteve muito firme foi o sonho. É claro que eu carrego no peito uma fé em Deus muito grande, mas o sonho me motivava muito. E eu tinha a sensação de que alguma coisa realmente iria muito acontecer se eu me colocasse à disposição. Porque muitas vezes a gente acha que as coisas não vão acontecer pra gente. Mas se você não mira no rumo da oportunidade, não vai acontecer mesmo. Não vai. Então, o meu conselho seria para você que mesmo ainda jovem se mire-se, posicione-se diante do seu sonho, do seu objetivo, porque é isso que vai contar. Nos momentos bons, vai ser muito bom, mas nos momentos difíceis, é o seu sonho que vai contar na hora de você passar por eles, porque a oportunidade ela vem para quem se coloca na frente dela, mais dia, menos dia. Então, eu estava assistindo uma outra aula que o Caio estava falando sobre a importância da nossa realização. Aí você pergunta para mim, você é realizada hoje? Sou muito realizada, graças a Deus. Mas tem muitas outras coisas que eu também quero fazer. Né? Eu acho que enquanto a gente viver, a gente tem que ir num processo evolutivo, para que a gente também não se entristeça com a nossa profissão, porque ela vai mudando, o mundo muda, tudo muda, entendeu? Daqui 2, 3 anos, tudo mudou e eu preciso me reinventar junto. Então, acho que o segredo é esse, é nunca parar de sonhar. Não é porque você terminou a faculdade, nossa, consegui meu sonho, vou levar para casa. Não, você vai mirando em outras coisas e é assim que a gente vai evoluindo na vida. Alguma pergunta sobre pessoal ou até mesmo assim sobre a profissão em si? Não sei se tem alguém aí que gosta muito dessa área de comunicação. Suzaene, Diego, sou aqui do colégio CPMG de Porá, e quando foi anunciado que seria você a palestrante de hoje, como está sendo uma semana com várias profissões diferentes, eu fui procurar quem era a Suzaene Lima. Primeiro, porque o meu interesse em fazer jornalismo é grande, e segundo, para saber um pouco de quem estaria ministrando, né, essa reunião, vamos dizer assim, de hoje. Lá na redação do Novo Tempo, 4 anos, mudanças de estúdio, uma energia incrível, né? Que até no programa de despedida eles prepararam para você uma mega de homenagem, né? O microfone está desligado. Pronto. Oi, Diego, tudo bem? Foi uma grata surpresa mesmo, Diego. Eu realmente não esperava. Claro, a gente imagina que vai ter ali talvez um agradecimento muito especial, né? Afinal de contas, eu ia voltar da licença maternidade, depois decidi não voltar. Então ia ser só um até breve. E a produtora, junto com o restante da equipe, preparou essa surpresa. Eu acho que você viu que eu chorei bastante. Às vezes a câmera não mostra tudo, né? Mas eu tava muito, assim, acabada de tanto chorar, né? Ainda mais grávida. E depois aquilo acabou sendo a minha despedida mesmo, porque eu decidi que
a maternidade seria mais importante nesse momento. A profissão de jornalista, ela é muito intensa, né? Na ocasião, eu ainda circulava de uma cidade para outra. Então, era trânsito que eu precisava pegar, muitas vezes gravações fora de hora, e eu com um bebezinho, ainda muito novinho. Então, fiz essa escolha. E antes de você passar a ser apresentadora da redação do NT, foi ser repórter, e depois você saiu da faculdade, já passou para ser repórter, depois apresentadora, ou entre algum dessas áreas, teve ou assessoria de imprensa, editora de alguma redação, além da assessoria que você trabalhava antes de ser chamada para a TV? Teve. Antes de terminar a faculdade, nessa universidade que eu estudei, eu tinha uma bolsa. E essa bolsa era paga com trabalho. Qualquer trabalho na faculdade, qualquer trabalho na universidade. Não precisava ser na minha área. A filantropia decidia lá, mais ou menos, para onde cada aluno ia. E tive a graça de Deus de que uma professora, ela me chamou para trabalhar com ela, e a partir desse trabalho com essa professora, eu ganhei uma desenvoltura maior. E tinha um professor meu mesmo, da minha turma, ele gostou dos meus textos. E ele me chamou para trabalhar na editora universidade. Então, eu deixei de ser secretária dessa professora, que não tinha a ver com a minha área, e fui trabalhar com esse professor. Aí é o Diego, onde eu falo assim sobre a gente dar o nosso melhor como estudante. Porque foram através dos textos simples ali de sala de aula, que chamou a atenção desse professor para me convidar para trabalhar na editora da própria universidade. Então, começa daí a minha carreira. Eu entrei ali como redator... Entrei primeiro como assistente de revisão. Aprendi a revisar livros, a questão de ortografia, coisas do tipo. Então, era assistente em aprendizado. E depois os outros alunos saíram e o professor, mais uma vez, né, o desempenho ali, a predisposição de sempre fazer a mais do que ele pedia, ele me convidou para ser produtora e redatora de uma revista, que é essa revista que fala sobre educação. Ela tinha circulação nacional. E especificamente para as escolas, para algumas escolas. E eu lembro que quando ele me deixou escrever o primeiro editorial, assinar, foi a melhor experiência da minha vida. Assim, eu fiquei, não acredito. É claro que teve a revisão dele, hoje uma pessoa falecida, mas foi um cara muito importante para mim, que me ajudou a escrever. A partir disso, de estar ali junto com ele, de sempre estar aprendendo e absorvendo o que ele tinha para ensinar, um outro professor do curso de publicidade, que nem era meu professor, me contratou para um freelancer, um serviço extra. Foi o meu primeiro trabalho remunerado, né, que eu peguei o din-din. Ele estava montando uma revista num outro campus da universidade e precisava de mais uma pessoa para escrever. Já tinha uma jornalista que já era profissional, né, já era formada, e ele me chamou para trabalhar. Então, esse foi meu primeiro freelancer. A partir desse meu trabalho na editora, eu consegui um outro trabalho que eu escrevi por minha própria conta, ganhei o meu dinheirinho e assim foi. Aí eu peguei alguns freelancers nessa área. Depois, eu me joguei no rádio, quis tentar essa experiência, e o rádio também foi uma escola para mim, porque no rádio é assim, Diego, você tem que ter dinâmica. Se caiu alguma coisa, não deu para entrar música, naquela hora, cara, você tem que se rebolar para manter no ar, que você não pode deixar o ouvinte sem nada. Tem que pegar aquelas pautas de dia comemorativo, hoje é dia do sorriso, hoje é... Improvisar. Improvisar. E isso me deu uma... Como é que eu posso colocar? Acho que é essa a melhor palavra, essa dinâmica, para que quando eu fui repórter, articulação, eu já estava mais articulada para ser repórter. As minhas primeiras matérias, se você ver, nossa, ainda muito travadinha. Depois você adquire essa habilidade e aí ficar em frente à câmera acaba sendo uma consequência, porque eu ficava horas ali, a parte da manhã toda no ar. Então, acho que uma coisa, Diego, foi ajudando a outra, porque aí,
quando eu fui repórter, ao mesmo tempo que eu fui repórter, eu fui assessora de imprensa. Eu acho que deu ainda mais uma ajudada, assim, para lidar com as pessoas, lidar com quem está acima, com quem está abaixo, com parceiros. Então, acho que isso tudo me ajudou muito nessa pergunta que você me fez, a chegar onde eu cheguei na apresentação de TV. Não é que assim, nossa, apresentação de TV, cheguei no máximo. Mas para mim foi pela responsabilidade que é você estar numa TV nacional toda semana na casa da pessoa durante 1 hora. Então, acho que tudo isso que eu fiz aos pouquinhos, assim, me ajudou a chegar aonde eu cheguei. Então, Suziane, aqui, ó, eu tô numa reunião aqui e acabei de ser chamado aqui. O que você precisa? Eudes. O que você precisa? O que eu faço o quê? Depois você vem aqui, depois nós conversamos, vou deixar. Ele quer, tá bom, falou. Ele quer que vai lá na prefeitura fazer uma reportagem de uma ação que vai ter, mas pode continuar da onde você parou. Você já trabalha com isso? Na rádio aqui da cidade, só no rádio mesmo. E na internet. Que legal. Suzane, acho que ficou claro que o Diego está nessa discussão com você justamente por isso, né? Ele foi um dos que está reclamando desde quando nós começamos a fazer a apresentação dos professores, né? Cadê o jornalista? Cadê o jornalista? Cadê o jornalista, né? Porque ele já é um comunicador social aqui da cidade e tem trabalhado além nas lives aí, numa série de questões, principalmente nesse tempo agora de exceção que nós estamos vivendo, né? Então ele está apresentando o know-how dele, né? E é muito interessante ver isso, né? Uma vez que parece que a gente, quando está na projeção de uma profissão, a gente foca, né? E à medida que a gente foca, a gente tem chance de chegar no objetivo que a gente está formatando. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito válido, né? E para esses alunos desse momento agora. E é uma riqueza muito grande ter profissionais como você, como os outros que já passaram por aqui até hoje, né? Ainda teremos outros, né? Mas é muito interessante a gente verificar essa experiência e todos vocês, e você não foi bem clara nesse sentido também, de mostrar essa trajetória, né? De menina do interior, numa cidade que não tem o curso de graduação em jornalismo, que não tem um mercado de trabalho tão assim interessante para o jornalista, e aí precisou de sair ali, de abandonar a sua casa para ir para um outro espaço, né, com toda a dificuldade financeira, com toda a dificuldade de condições mesmo, e ali desenvolver todo um processo, né, tanto de aprendizado da área específica, quanto também de inserção no mercado de trabalho, né, nas várias etapas de profissionalização. Então, eu acho que é uma experiência muito rica essa que você está passando para a gente aqui, e para que todos nós percebamos, né, que tem todo um caminho para percorrer, e esse caminho só vai ser percorrido se a gente colocar o pé no chão mesmo e agarrando as oportunidades e fazendo sempre o melhor. Nossa, Caio, eu acho que você resumiu bem. A minha intenção, primeiro, acho que era falar um pouquinho, assim, do perfil, do que faz, mas eu acho que mais, assim, motivar, porque essas informações os alunos podem até conseguir na internet, mas a experiência de cada um é o que motiva a gente. Então, assim, se eu conseguir sair do interior, aí bem pertinho de Porá, como onde o Diego mora, qualquer um pode conseguir, entendeu? Então, acho que realmente você resumiu muito bem. Eu acho que está na garra e no foco de chegar lá. Suzane, e por que você foi para São Paulo e não para a capital do estado? Eu escolhi a universidade aqui, Engenheiro Coelho, porque era uma universidade que professava a mesma fé que a minha. Então, eu me senti mais confortável em estar nesse ambiente. E como aqui tinha um plano de bolsa, essa parte de filantropia, eu consegui a bolsa, né, como eu tinha dito anteriormente, mas a outra parte ainda tinha que ser paga. E aí era onde eu vendia os livros. Então, eu trabalhava na universidade durante o semestre, trabalhava e estudava na universidade. E nas férias, janeiro, julho, eu vendia livro aí em Goiás. Por várias cidades já passei por aí, depois eu fui para o Espírito Santo. Então, eu escolhi por isso. E queria muito essa experiência de morar no internato. Eu sei que para muitos hoje em dia pode parecer loucura, acha que é uma coisa que você vai ficar lá presa.
Mas não é, foi uma das melhores experiências. Você tá entre os jovens, as programações, né? Como eu disse, eu tenho uma fé, uma religião. Então era muito legal ter esse contexto ali aos fins de semana. Foi muito importante para todo o meu processo, eu acho, não só profissional, pessoal, enfim. Então era mais por isso. Aliás, mais não, era tudo isso. Se não fosse essa razão, eu teria escolhido qualquer escola em Goiás, com certeza. Eu percebi no seu Instagram que você gosta muito de viajar. Você pensou em ser correspondente internacional? Ou não nem chegou nem a passar na cabeça? Pensei e penso muito. Que bom que você tocou nesse assunto, Diego. Eu tinha programado de falar isso e me esqueci. Esse é um arrependimento que eu tenho, e se eu posso passar para você e para os seus colegas, é de não ter concluído o meu curso de inglês durante a faculdade. Porque como eu trabalhava e estudava, eu achava, nossa, o inglês estava tipo assim, sendo a minha forca. Só que hoje eu olho para trás e vejo que era possível, porque a vida só vai ficando mais complicada. E hoje a minha cabeça já não é a minha cabeça mais de 20 anos. Eu fui retornar um curso de inglês agora recentemente, eu fiquei chocada. Eu não conseguia pegar as informações como quando eu era novinha, pegava muito fácil. Então eu fiz um ano, falei, não, eu vou trancar porque é muita coisa para fazer. E eu devia ter feito, porque quando a gente é novo, a gente consegue. A gente acha que não consegue, mas consegue. Depois que você passa, você pensa, nossa, eu devia ter feito mais porque eu ia conseguir. E me arrependo profundamente, porque se eu tivesse desenvolvido o meu inglês, hoje estaria muito apta para isso, entendeu? Então, o primeiro desafio para eu não exercer alguma coisa lá fora é o inglês. Aí, segundo, tem várias outras questões pessoais, conciliar o trabalho do marido. Eu ainda casei ainda na faculdade. Então, teria que ser uma coisa para os dois. Ele também é da área de comunicação. Eu até falei para ele falar um pouquinho de publicidade, mas alguém tinha que ficar com o bebê. Então, talvez uma próxima oportunidade para ele falar mais da área dele. E se eu posso te dar essa dica enquanto você pode, faça. Hoje o inglês, ele não é uma coisa, você tem inglês? Nossa, ela é muito básica, é muito básico para qualquer coisa. E nessa nossa área, eu falo, nossa, que eu tô até te incluindo, né? Tudo é global, entendeu? Tudo é global. Então, se aparece uma chance, e eu vou te contar uma. Se eu tivesse na TV hoje, no ano de 2020, não fosse a pandemia, eu teria uma chance muito grande se eu tivesse com o meu inglês na ponta da língua. Era participar de uma conferência internacional e de lá mandar as notícias para cá. E o meu chefe, na época, quando eu trabalhava, falava, olha, se você não tiver com inglês, infelizmente você vai ficar. Só que aí os rumos mudaram da história, mas essa seria uma grande chance, por exemplo, que talvez eu teria perdido por conta do meu inglês. Se eu tivesse lá na TV, não teria ido para essa conferência. Infelizmente. Certo. Em relação a... Você acha que o rádio está perdendo espaço para os podcasts e o YouTube está tomando espaço da TV, ou você acha que isso interfere? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, tinha muito disso, né? Ainda mais com a internet bombando, se a TV ia perder o espaço, se o impresso. Agora acabou o jornal, agora acabou tudo, a internet. Olha, na minha opinião, eu acredito que os veículos de comunicação, eles vão se reinventando ao longo da história. Entendeu? Então, assim, eu não diria que um pode estar perdendo espaço para o outro. Tem coisas que vão surgindo e até pode ser que perca alguma coisa, mas eu fico impressionada de ver como, mesmo assim, os veículos vão se reinventando. Eu acho que o rádio hoje ainda é muito importante, principalmente na maioria das cidades, porque a maioria das cidades são cidades interioranas. E o que conta muito é o rádio, é onde as pessoas se mantêm informadas do que acontece na cidade. Em Bom Jardim mesmo, onde eu nasci, a rádio lá é muito ativa, então todo mundo sabe, principalmente política, né? Tudo que acontece tá no rádio. E se não tá no rádio, as pessoas não estão sabendo. É por lá que as pessoas sabem, embora tenha um boca a boca que funciona muito bem, mas lá é o canal oficial, que alguém pode falar para a cidade inteira. Hoje tem WhatsApp, tem vídeos que as pessoas mandam, isso já é um outro problema, fake news, é um rolo. Então, eu ainda continuo apostando muito nos veículos de comunicação como uma fonte segura de informação. Então, acho que eles não vão se perder. Se você falar para mim, o WhatsApp, todo mundo se informa. Se informa? Será? Ou será que desinforma? Tem muita gente que faz um desserviço
pelo WhatsApp. Então, esses veículos ainda, na minha opinião, continuam sendo muito importantes e vão ter o seu espaço. Agora, o que eu acho que esses veículos não podem fazer é se fechar ao novo. Por exemplo, se você tem uma rádio e sabe que a onda agora é podcast, se joga, entendeu? Você ainda vai continuar aparecendo lá com a sua marca, com a sua rádio. Eu acho que os veículos têm que se reinventar porque a sociedade evolui e eles têm que ir juntos. Se parar, aí morrem. Mas se seguir junto com o fluxo da sociedade, da tecnologia, ainda vai. E tudo bem se lá na frente a rádio for só você da sua casa fazendo, entendeu? A gente vai se reinventando. É verdade. E as editorias que você mais prefere? Política, economia, cultura? Olha, eu já discuti bastante política, confesso que não é a parte que eu mais gosto, não é muito o meu foco também, nem economia. Acho que teria que fazer outros cursos aí para realmente dizer assim, nossa, sou uma jornalista dessa editoria. Hoje, eu estaria mais voltada para assuntos de família, de bem-estar. Recentemente, eu quase tive a chance de apresentar um programa de saúde e teria sido uma experiência incrível. Surgiu também uma oportunidade para ser repórter de um programa de família. Seria uma chance maravilhosa de poder falar desses assuntos. Talvez pela fase em que eu estou. Então, eu acho que hoje falar de família, bem-estar, aquilo que vai proporcionar algo de bom para o indivíduo que está assistindo, aquela informação ali que você vai dar, por mais que tenha muita coisa na internet e que vai mudar a vida na família dela ou a saúde dela, para mim me importa mais. Porque eu tenho a impressão de que, assim, tem muitos canais que poderiam falar de política, economia. E a minha contribuição, talvez, nesse sentido, eu acho que eu vejo mais como uma missão, assim, de que faria mais sentido do que falar de política e economia. Por isso. Certo. O projeto que vocês estão organizando, você, o Hélio, o Wagner, o André, lá na Novo Tempo também, né? Ou não? Foi engraçado, porque acabou gerando um burburinho muito grande. Todo mundo achando que a gente ia voltar a trabalhar junto. A gente fez uma brincadeira e coincidentemente, depois eu perdi meu telefone, eu tô sem celular e eu acabei não conseguindo mais informar nada por ali, pelo Instagram. Mas só foi um remake que a gente quis fazer só para as redes sociais mesmo, conversar um pouquinho sobre essa pandemia, matar a saudade. O Hélio está nos Estados Unidos fazendo outra coisa agora. E aí a gente quis matar a saudade assim e fazer. A gente falou depois em off, né? Nossa, a gente poderia fazer isso mais e tal. Teria que conciliar os horários de todo mundo. Mas só foi para a internet mesmo. Infelizmente, né? Hoje o André Leite exerce uma outra profissão dentro da TV, um outro cargo, na verdade, não está mais especificamente no jornalismo. O Wagner também assumiu uma outra função, subiu de cargo também. Eu saí de licença maternidade até então estou, e o Hélio se mudou. Então, todo mundo longe. Só pela internet, só pelas redes sociais. Na assessoria de imprensa, qual foi a dificuldade que você mais encontrou? Eu acho que interna mesmo, na minha experiência. Nem sempre os nossos gestores estão abertos para essa importância da assessoria de imprensa. Porque na cabeça deles, eles são administradores e para eles o importante é cuidar ali do seu negócio e fazer prosperar, né? Resolver os problemas pertinentes à empresa. Então, muitos deles ainda têm a cabeça muito fechada sobre a importância de você ganhar um espaço num jornal, numa TV, numa rádio, falando sobre a sua empresa, sobre as ações da sua empresa, de uma maneira barata, né? Porque não vai custar nada, do que você anunciar, fazer uma publicidade num outdoor, uma publicidade no próprio YouTube. Então, eles têm uma dificuldade de entender esse processo, porque não é só você, vou vender aqui a pauta, não é assim. Tem toda uma estratégia para você fazer com que o repórter lá do veículo X se interesse na sua pauta, entendeu? E aí, muitas vezes, os gestores não têm, assim, essa compreensão, talvez o tempo. Às vezes, você tem que investir, por exemplo, em fazer um evento e convidar ali alguns parceiros, entendeu?
coisa do tipo. Então, eu acho que na minha experiência foi mais uma dificuldade interna mesmo da visão dos próprios gestores em relação ao trabalho. Certo, eu acho que é isso, professor Caio. Acho que respondeu bastante da minha curiosidade pessoal e profissional também. Que bom, Diego. Eu espero que, se esse for realmente o seu desejo, que você consiga. Está em que ano? Terceiro. Ah, já está quase lá. Já é uma coisa que você já vive mais ou menos na prática, né? Pode ter um vislumbre do que pode ser. Mas eu te digo que você ainda vai se surpreender muito. Muito, porque é Positivamente ou negativamente? positivamente. Claro, você Ah, vai ver que talvez essa coisa linda, jornalista, aquela missão de levar informação acima de tudo e de todos, você vai ver que o dinheiro vai sempre falar muito na cabeça das pessoas com quem você estiver falando, mas eu acho que você tem que carregar na alma, assim, esse ideal, né, de querer realmente fazer o bem para as pessoas através da informação. Então, às vezes, você pode se frustrar nesse sentido, se você for do tipo mais romântico. Se você for do tipo mais prático, é isso aí. É o dinheiro que paga as contas, mas vamos fazer um bom trabalho, apesar de. E você vai se surpreender com tantas coisas que você pode fazer e aonde você pode chegar. mas eu acredito que, assim, em relação ao financeiro, eu já fui muito questionado por isso também, por conta da família. Mas tem oportunidade demais. Eu acredito que, por exemplo, a carga horária de um repórter não é 12 horas por dia, nem 8. Às vezes é 6, dependendo se for de madrugada, né? Tem toda essa relatividade. E tem também, pode estar em 2 serviços, pode estar trabalhando de repórter na TV, assessorando algum Pode. político, ou assessorando alguma empresa. Eu vejo muita gente também em outros centros agora montando estúdios para alugar, monta os estúdios, né? E aí assim, na área uma das áreas do investimento do jornalismo. Que aí a gente pode construir esse estúdio, transmitir live, alugar para gravação de várias outras coisas. Isso a gente vai vendo com o tempo. Eu acredito que se for tendo abrindo o leque da criatividade, deixando a cabeça aberta, o negócio vai embora. Vai mesmo. E você vai viver isso. Você vai sair da faculdade quase que num mundo novo. Então você vai poder experimentar muito mais opções do que talvez as coisas tradicionais. É claro, a família sempre fala do dinheiro, do salário. Talvez não seja a profissão que ganhe mais, mas se você for muito esperto, o espírito empreendedor, você pode ganhar muito dinheiro. Certo. Obrigado, Suziane. Prazer te conhecer. Prazer é todo meu. Eu que agradeço a oportunidade. Não sei se alguém tem mais pergunta, né? Eu, Diego. É evidente que essa web, o nosso foco é o aluno, né? Então, ver esse diálogo do Diego aí com você, Suzane, é muito interessante, uma vez que a gente vê o resultado, né? O resultado dessa sua experiência, desse seu comentário. Mas eu gostaria só de fazer um comentário, assim, nós temos vários professores aqui conosco, né? Então, a professora Zélia, a professora Lizimar, a professora Jairon, a professora Laíber, pela primeira vez aqui conosco, seja bem-vinda, como os demais, a professora Valdelice, a Silmar, que é nossa tutora pedagógica, a professora Kênia, então, a professora Solange e os nossos alunos, o tenente-coronel Roberto, que é o nosso comandante-diretor do CPMG. Então, assim, todos, que bom, né? Nós estamos vendo a Maria também, lá da subsecretaria, ela é a garota da informática, né? Ela é muito... tem habilidade nessa área. Mas nesse tempo da pandemia, né, nós somos professores, a maioria dos professores estão aqui, professor Iraildes também pela primeira vez, obrigado pela presença, professor Iraildes. Nessa pandemia, nós somos professores que estão todos os dias dando aula, muitas aulas por dia, e é tranquilo essa questão. Só que agora, nessa condição remota, né, nós estamos verificando uma série de professores entre nós que estão tendo muita dificuldade, né, aquele medo de mostrar a cara. Eu não tenho medo de mostrar a cara na sala de aula e faço isso muitas vezes, né, com muita dinâmica, com muita situação aí diferenciada. Mas na medida que eu tenho uma câmera, né, que está me filmando, né, aquilo ali fica tudo difícil, aquilo ali fica tudo estranho. Ali eu tenho medo, ali eu tenho insegurança, ali a coisa não dá certo, ali eu tenho vergonha, né, aquela coisa toda. E aí vocês que são da comunicação social, né, além de ter aqueles que estão atrás das câmeras, aqueles que estão na redação, aqueles que estão fazendo uma série de questões lá, mas tem esses que estão aí falando no rádio, aqueles que estão mostrando a sua imagem, a sua voz.
diante da câmera e fazem isso com muita desenvoltura. Então, é um tempo agora em que vocês estão sendo, com certeza, os nossos, vamos assim dizer, nossos professores, né? Uma vez que a gente aprende uma questão intelectual, pedagógica, didática, mas agora nós temos que nos reinventar dentro dessa dinâmica agora de live, de webconferência, essa dinâmica de fazer o trabalho remoto, né? Mas que a aula ainda de fato aconteça. E parece que vocês fazem isso com muita facilidade, né? Mas como você acabou de dizer aqui, tem todo um preparo mesmo, né? E é justamente isso que eu acho que é uma mensagem também, né? Que os nossos alunos precisavam ouvir e também nós, professores, também, principalmente naquela fala que você acabou de dizer, de vamos mostrar a nossa cara, vamos avançar, vamos... você disse, se joga, né? Se joga na experiência e com certeza vai ter um resultado interessante. Gente, foi um privilégio muito grande poder participar aqui com vocês. É engraçado, eu sei que quando ligar a câmera tudo muda. Muitas vezes, quando eu ia fazer entrevista, né, alguma reportagem, na rua mesmo, a pessoa falava tudo para mim, tranquilinha. Quando ligava o REC, aparecia aquela luzinha vermelha, nossa, acabava tudo. Por fim, eu já chegava gravando, que era para garantir, né? E aí, muitas vezes, o espontâneo sai muito melhor. Eu tenho amigos jornalistas que, nossa, dão palestras por aí para grande público. E eu, ao contrário do que você mencionou, muitas vezes é muito mais fácil eu encarar a câmera do que talvez um auditório, assim. É engraçado como a gente se desenvolve, né, na profissão. Quero agradecer muito a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. Me coloco à disposição para, eventualmente, situações como essa, para um bate-papo, de contar experiência, algum aluno que tiver alguma dúvida, se interessarem um pouquinho para falar de onde eu estudei, de onde eu trabalhei, me coloco à disposição. Infelizmente, eu estou sem telefone, mas vou tentar arrumar algum telefone provisório para entrar ali pelo Instagram. Então, se alguém tiver alguma dúvida, me coloco à disposição ali no direct e para qualquer outra coisa que vocês precisarem. Tenente Coronel, o senhor quer se manifestar? Sim, primeiro, boa tarde a todos. E eu gostaria de agradecer a Suzane aí por ter atendido o nosso convite, né? Estar falando sobre a sua profissão aqui para os alunos, nossos alunos, e que é o nosso foco, né? O nosso foco é o aprendizado, é o aluno, o aprendizado do aluno, né? De uma maneira geral. E agora, no final já do ensino médio, eles querem muito aí escolher uma profissão. Às vezes paira uma dúvida, né? E essas palestras, elas são muito importantes para eles. E a equipe que está fazendo isso, que nós designamos para fazer, estão de parabéns por terem convidado aí pessoas que estiveram aqui na cidade, que são profissionais, que passaram, inclusive, por essa escola. Isso é muito importante. E todos, né, sem exceção, citaram, assim como você citaram o esforço pessoal, o sonho, o objetivo, o foco. Então, que isso fique bem gravado na mente de todos os nossos alunos, porque vai fazer toda a diferença na hora que eles forem escolher as suas profissões. Muito obrigado mais uma vez. Professora Valdelice, por favor. Professora Valdelice. Então, eu quero muito agradecer a Suzane e dizer assim que ela foi assim bem ponderada, né? Na verdade, ela tem uma trajetória muito linda, essa menina, uma experiência riquíssima de luta, de foco. Ela foi uma grande guerreira, só tendo a liberdade aqui, Suzane, só para complementar o que você disse que tinha nas suas férias você trabalhava. Na verdade, você não tinha férias. 60 dias sem horário, você não tinha horário. Não. E
E eu fico assim, emocionada por conhecer sua história, de saber que uma adolescente, uma jovem, um sonho tão alto assim, e tirou tanta força, tanta energia, tanto sonho, e chegou lá. Eu me lembro quando você um dia falou assim, olha, eu ainda vou ser uma grande jornalista. Nunca vou esquecer daquele dia. E para nós, você é isso, essa grande jornalista. A sua trajetória, todo o seu potencial, toda a sua experiência, tudo que você passou, eu acho que o que mais conta é você continuar sendo a pessoa que você sempre foi. Então, eu acho que isso aí não tem valores, né? Você não tinha férias, você não teve o privilégio de muitos alunos de ter férias no final do ano, visitar a tua família. No meio do ano, você não teve isso. Porque chegava no meio do semestre, você já tinha conseguido o valor de pagar o semestre. Então, isso, assim, é de grande valia, né? Essa sua garra, esse seu sonho de chegar lá. Então, eu tinha que te mostrar, né, quem é você, e mostrar para os nossos alunos, para quem está te vendo, que todos os nossos sonhos, eles podem ser realizados. Tem uma frase que eu tenho acatado para a minha vida. Nós vamos ser aqui que nós vamos escolher ser. Tá? As nossas escolhas vão depender da gente, de nós, do nosso esforço. E você é a prova viva disso. Então, que Deus te abençoe e continue te abençoando muito. E, assim, a sua trajetória toda, e você ainda decidiu aguardar um pouquinho para cuidar do teu filhinho, né? Agora, o momento da sua maternidade. Veja só. Então, assim, muito obrigada por você nos aceitar o nosso convite. Você chegou aí, rapidão, chegou agora, né? Pegou o voo e o avião e ficou sem telefone, mas você o tempo todo preocupada aí de estar nos atendendo. Muito obrigada. Não tem dinheiro que pague, não tem palavras. E fica assim o meu abraço, assim, o meu agradecimento. Não estava contando com isso. Não estava contando isso no final. Mas é verdade. Eu lembro muitas vezes no Natal, né, Valdelice? Queria estar aí. E não dava, né? Tinha que ralar. Nossa, gente, eu esperava me emocionar na frente de vocês. Desculpa. Mas é que quando a gente olha para trás, a gente vê que valeu a pena. Eu lembro que, às vezes, vendendo livro na véspera de Natal, todo mundo junto, aquela coisa de ceia. E eu tinha que seguir. Mas hoje, realmente, valeu a pena. Eu cheguei onde muitos colegas gostariam de estar, apresentando um dos mais importantes programas da TV, onde eu trabalhei. Um dos programas de maior audiência, muitas vezes o de maior audiência na semana, né, media, considerando ser semanal, às vezes ele batia o recorde dos programas diários. Então, valeu a pena tudo. E obrigada, Valdelice, por considerar tudo isso. Espero que tudo isso sirva para esses alunos que também possam conseguir os seus sonhos. Vai ter que abrir mão de muita coisa para chegar lá. Mas é isso, tem que ralar muito. Com certeza não existe trajetória sem marcas, né? E que bom que temos muitas marcas interessantes e um sucesso, né? Um sucesso. Não é à toa que a gente convidou a Suzane. A gente fica muito feliz de você ter aceito, mas você tenha certeza de que você só foi convidada porque você tem, de fato, a qualidade e o sucesso que inspira essa juventude que está te vendo aqui, né, que está aqui reunido com a gente aqui, né, e os professores. Eu acho que isso é um ponto que tem que ser registrado e garantido mesmo, né, que é o objetivo da professora Valdelice. Pessoal, nós estamos aqui com uma jornalista, né, uma comunicadora social, e se a gente deixar,
a gente vai à noite afora aqui conversando, porque é uma pessoa que tem uma desenvoltura, que tem uma pauta muito extensa e que tem uma história muito bonita e muito interessante para nos contar. Eu gostaria de perguntar se mais alguém gostaria de fazer alguma manifestação, gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário. Professor Caio? Marcelo Henrique, do primeiro ano, fica à vontade. Segundo ano. Desculpa. Eu queria só queria parabenizar ela, porque ela contou o Diego falando do programa dela, muitas das vezes. Muitas das vezes, até aqui em casa mesmo, minha mãe colocava a gente para sentar, e quando eu vi que era ela, eu falei, eu vou assistir essa webconferência, porque eu já conheço. Quando eu vi que era ela, eu falei, essa menina era que passava no jornal, na TV, na televisão. Eu vi que era ela. Então, eu queria mesmo parabenizar pela história e que eu fiquei muito feliz de ver que era uma pessoa que eu já tinha assistido pela televisão. Eu só tenho a agradecer a esses professores. Só isso. Obrigado. Ai, Marcelo, obrigada. Que bom que você gostou. Fico muito feliz. Agora a gente pode falar. Às vezes eu chegava na sua casa, né? Agora tô vendo você. Você me via, agora eu tô vendo você. Obrigada, tá? Por nada. Mais alguém gostaria de se manifestar? Então, pessoal, hoje às 17 horas, né, nós temos a próxima conferência com a professora Merilene, nossa coordenadora pedagógica da Coordenação Regional de Porá. E aí eu vou devolver a palavra para a Suzaene, para ela fazer a sua despedida. E na despedida dela a gente já encerra e nós todos voltamos aqui às 17 horas, ok? Suzaene, muito obrigado e fique à vontade, então, para se despedir da gente. E muito obrigado. Nossa, gente, eu acho que eu tenho que agradecer vocês aqui no final por dar esse calorzinho no meu coração, de ver a Valdelice falando todas essas coisas. Acho que um filme passa na cabeça e é bom a gente relembrar sempre as nossas origens. Isso nos mantém fortes, viu? É muito importante. Eu acho que a nossa base, a nossa origem, a nossa essência, ela tem que ser resgatada de tempos em tempos. Isso nos ajuda a seguir no nosso caminho, no nosso norte, a gente não se perder, seja qual for o sentido que você entender de se perder. Então, eu que agradeço por essa oportunidade, foi um privilégio imenso, viu, Caio? Que Deus abençoe vocês com esse projeto lindo, maravilhoso, para que esses alunos sejam bem assessorados aí no que escolher. Não tive um programa tão bom como esse na minha época, teria sido muito importante, eu acho, assim, ter essas informações. Mas deu tudo certo. Eu tenho a impressão também de que esses alunos agora muito mais vão estar mais aptos a fazer as suas escolhas. Que Deus os abençoe e muito obrigada pelo convite. E a gente se vê qualquer hora se vocês precisarem. Boa tarde.